Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Louvamos, demos aqui testemunhos. Agora nós vamos para a palavra, para o pão da vida, queridos. E a palavra do Senhor hoje está no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Semana passada nós falamos sobre os dois grandes mandamentos da lei do Senhor, que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E o segundo é amar ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Apesar de que nós não consigamos entender bem esse segundo mandamento, a gente mudou a chave e mudou errado. A gente pensa que é amar a nós mesmos como se fosse o próximo, e ao contrário, é amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Semana passada nós falamos sobre o servo de um centurião que estava muito doente. O amor que aquele homem teve pelo seu colaborador, pelo seu servo, seu doméstico. E hoje nós vamos também falar sobre o amor que o nosso Senhor teve por um homem que vivia sofrendo. E essa, queridos, essa é a batida do cristianismo, é amar o nosso próximo. Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serviria de nada, queridos. Ainda que eu desse todos os meus bens para ser queimado e o meu corpo também junto, para ser queimado vivo, mas se eu não tivesse amor, nada funcionaria. Então o amor, queridos, é fundamental na caminhada de um cristão. E trazer isso para a nossa realidade, no século 21, no ano de 2024, você tem que estar muito firme ali nas palavras e nas promessas do Senhor. Então vamos ler o que diz Marcos capítulo 5, do versículo número 1 até o 20. Graças a Deus. Queridos, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por esse momento de aprendizagem, por esse momento de aprendizado, por esse momento em que nós estamos diante de Ti, ó Pai, apreciando a Tua palavra. Fala conosco, tira tudo aquilo que nos incomoda, a dor, o sofrimento, a perseguição, a opressão, todo espírito de angústia, tira de nós, Pai, e nos torna pessoas limpas e com a mente sana para receber a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Poderem sentar, queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse gadareno. E nós tínhamos muito para falar sobre esse homem, mas infelizmente o nosso tempo ele é pequeno. Vamos tentar sintetizar aqui aquilo que o Senhor fez por esse homem. A Bíblia diz que chegando o Senhor ao outro lado, na região de Gadara, ele vai ter um encontro com um endemoniado. E assim que o endemoniado ele ouve falar que Jesus está chegando, ele vai ao encontro do Senhor. E esse endemoniado, queridos, ele vivia em sepulcros, cemitérios, cavernas. E ele era um problema para aquela cidade, porque ele andava se cortando, talvez machucando pessoas. Ele tinha problemas. A Bíblia não vai falar muito a respeito da vida desse homem, mas vai dizer que ele era um problema para aquela cidade. E ele era um homem provavelmente forte, porque ali não havia correntes que o segurasse,
que o detesse, porque ele quebrava todas. Deveria ser um homem muito forte, um homem possuído por uma força extraordinária. Então esse homem vivia nas cavernas, mas esse homem sentiu a presença do Senhor naquela ilha, naquele local, naquela cidade. E uma das primeiras coisas que esse homem fez foi ir até o Senhor. Ele foi até o Senhor. Isso vai começar a acender luzes, queridos, no nosso cérebro, aí, na nossa cabeça. França, eu estou 20 anos na igreja, cara, não tive ainda essa experiência, nunca vi um cara endemoniado. Rapaz, não queira ver um cara endemoniado, né? Mas não é normal você estar com esse tempo todo de igreja e não ter passado por essa experiência. Algo está errado. Ou você está muito fraco na fé, ou você está muito fraco na fé, ou você está andando nos caminhos longe do Senhor. Porque quem está na chuva, querido, ele vai se molhar. Quem está na guerra, ele está sujeito ali a pegar na arma. Quem está na trincheira, ele está sujeito ali a ouvir balas e tudo mais. Precisa começar a rever isso aí. Porque você vai atrair esse tipo de coisa. E o demônio, ele caminhou rumo a Jesus. Quando Jesus coloca os pés na praia, o demônio vai aos pés do Senhor e cai ali aos pés do Senhor, e ele faz uma pergunta para o Senhor. Ele diz: Filho de Deus, por que tu vens nos perturbar antes da hora? Por que é que tu vem nos atrapalhar aqui o nosso projeto antes da hora? Não é chegada a hora. E aí a Bíblia vai dizer, algumas versões, né, vai dizer que Jesus vai fazer uma pergunta para ele também. Qual é o teu nome? Provavelmente é baseado nesse diálogo que muitas igrejas aí, queridos, os caras têm um papo com o demônio legal. O demônio está ali, o cara está batendo um papo com o demônio, pergunta o nome do demônio, qual é o tênis que o demônio gosta, qual é a bebida que o demônio gosta, que tipo de mulher o demônio se amarra. Então, esse diálogo não existe, queridos. Mas pastor, está aí na Bíblia. Não. Jesus vai questionar o demônio. Ele vai dizer, a Bíblia vai falar que Jesus vai dizer: qual é o teu nome? E a gente lê dessa maneira. Mas na verdade Jesus está dizendo para ele o seguinte: quem é tu na fila do pão para me pedir alguma coisa? E a nossa tradução, ela vai dizer: qual é o teu nome? Mas se você tiver um pouco de recurso e procurar analisar esse texto cuidadosamente, você vai ver que Jesus vai dizer: quem é tu, Satanás, para me questionar os meus desígnios ou coisas semelhantes? Mas infelizmente nossas traduções, elas vão dizer: qual é o teu nome? E isso abre margem para que você pense que Jesus estava conversando com o demônio. E Jesus não estava conversando com o demônio. Ele disse: quem é tu, Satanás? Ele disse: eu sou legião, porque somos muitos. Sou legião porque somos muitos. Eu conheço um pastor que ele começou a tirar demônio, expulsar demônio da vida de um cidadão, 7 horas da noite. Era quase meia-noite, o pastor estava quebrado e o demônio não saía. Não é porque o demônio não saía, queridos, é porque eram muitos demônios. Muitos demônios. Tem pessoas que eles chegaram nesse nível, infelizmente. Então aquele demônio, ele vai pedir algo de Jesus. Permita que nós
fiquemos aqui nesse território, nós não queremos sair daqui. Permita isso de nós, permita isso a nós, permita que entremos ali naquela manada de porcos, ou porcos, e Jesus permitiu, queridos. E a Bíblia diz que se precipitaram no mar aproximadamente 2.000 porcos. Prejuízo lascado para o proprietário ali. 2.000 porcos ali se precipitaram no mar. Você tem noção de quantos demônios esse cidadão tinha? E era um homem, queridos. Um ser humano, um homem feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele vivia daquela maneira ali. A Bíblia não diz quantos anos tinha esse homem, mas provavelmente ele tinha uma família, ele não nasceu do nada. Ele tinha uma família, deveria ter uma casa, deveria ter inclusive mulher, filhos, pai, mãe. Mas ele estava passando por aquela luta, queridos. Eu não sei qual era a lombra em que ele entrou, que droga era essa, qual era essa lombra que atacou esse cara, que levou ele a essa situação. Mas de graça ele não foi, ele tinha alguma coisa. Havia alguma lombra naquela época, que ninguém sabe o nome, que dava essa neura no caboclo aí. Hoje isso é muito comum. Você pode dizer, pastor, isso foi naquela época. Não, hoje é muito comum. Hoje o cara queima lá uma droga e ele vai comer víscera lá no cemitério. Vísceras, querido. Uma hora dessa aqui eu vou trazer um camarada aí, um ex-dependente químico, né? Esses dias até alguém falou de França, é pesado, drogado. Um ex-dependente químico que comia víscera numa cidadezinha aí do interior de um estado aqui próximo. Ninguém sabe que lombra que esse cara usava, qual era a parada dele, mas ele era possuído por uma legião de demônios. E aquela cidade tinha muito medo desse cara, porque ele já tinha causado alguns problemas. A Bíblia vai dizer que as mãos e os pés eram amarrados com correntes, mas ele quebrava. Talvez um cara de alta periculosidade, violento. Ele se cortava todo com pedras, mas ele estava ali aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor Jesus, ele estava ali chorando, pedindo, não permita que saiamos dessa região. Deixa que entremos aí nesses porcos. Satanás, ele precisa de um corpo para ele poder agir, queridos. Para ele poder possuir, ele precisa de um corpo. Para ele tentar o indivíduo, ele não precisa de corpo nenhum, não. Mas para ele poder possuir, ele precisa de um corpo. E ele usou o porco. Por isso que o pessoal diz, tu parece que tu está com espírito de porco, rapaz. Vem lá dessa lombra aí, desse gadareno. E o gadareno aos pés do Senhor ali, ele foi liberto. Jesus orou e expulsou aquela legião de demônios. Estamos falando aí de mais ou menos 2.000 a 3.000 demônios naquele homem ali. Muita coisa, querido. Imagina a opressão que esse camarada não vinha sofrendo aí. Talvez a família dele já tivesse feito de tudo por ele, mas não havia solução. Talvez esse cara passou por tantos lugares, foi tratado, cuidado, mas não queria nada, não conseguia se libertar. Não conseguia sair das garras de Satanás, querido. Vivia uma vida desgraçada, uma vida de sepulcros, como um fugitivo, um vagabundo, meio às ruas, como um zumbi. Mas um dia ele
teve um encontro com o Senhor. Existem pessoas que dizem, pastor, eu tive um encontro com Jesus. Que teve encontro nada. Quando você tem um encontro com Deus, querido, você muda, não fica mais o mesmo. Há uma mudança. Há uma transformação total. Eu tive um encontro, pastor, um outro. Eu tive um encontro, pastor, agora eu estou falando em línguas, cuspindo fogo, mastigando prego e estou renovada. E no outro dia está uma confusão desgraçada na casa, lá é panela voando para cima, para baixo, os vizinhos correndo, aquela arrumação. Não teve encontro, querido. Está longe de ter o encontro com o Senhor. Um testemunho fracassado. Aquele homem lá teve um encontro com o Senhor. Jesus libertou aquele ser humano ali, daquele sofrimento. Aquela cidade que vivia aflita, vivia ali num terror. Aquele camarada ali assustava todo mundo. Talvez quando ele passasse na rua, as casas todas eram fechadas, lá vem o camarada. Mas Jesus libertou ele, queridos. Deu a ele libertação. Tirou ele daquela situação. Agora, um detalhe muito importante, quero que vocês observem bem aqui comigo, prestem bem atenção. A gente fala todas as vezes que o nosso propósito aqui é ser o quê? Um sinal vivo do reino do céu, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. Essa é a nossa função. Houve uma época em que o crente, eu não sei se ainda tem, eu acredito que muitos, ele é aquele crente de folheto, ele joga na caixa postal do cara lá do correio e cai fora. Ele fica por ali escondido, ele tem medo de entrar e bater um papo assim com uma pessoa, ele se sente ali meio que covarde, como a Suzaninha estava contando. Uma das características de um homem de sucesso com Deus é ele olhar face a face, olhar firme, ter uma palavra sólida, confrontante. Mas a maioria dos crentes, eles são meio que covardes, eles vão por ali, comendo pela beirada e tal. Será que eu vou, será que eu não vou? Jesus, ele não recuou, Jesus não pulou no barco e disse, tira, lá vem um camarada endemoniado aqui me perturbar. Não. Ele enfrentou o indivíduo. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diga glória a Deus. É um princípio, querido. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu queria que vocês observassem um detalhe muito importante dessa história. O versículo 15 dessa história, ele vai nos dar uma lição de vida. Ainda está na tela? O que diz o versículo 15? Vamos lá. Outro. Vamos lá. Está na tela? Rapaz, está fraco o negócio. Vamos lá. Na tela, todo mundo. Vamos lá. Amém? Amém, queridos? Jesus, ele não somente expulsou os demônios daquele homem, não. Mas ele fez algo maravilhoso. Ele deu o quê?
roupas limpas para aquele cara. Ele deu o quê? Um banho naquele indivíduo. Talvez aquele indivíduo fazia 100 anos que não tomava um banho. Estava uma caatinga insuportável. Mas Jesus lá deu um banho naquele cara. Talvez arranjou um sabão, disse: está aqui um sabão, vamos tomar um banho. Passa esse sabão aí, cara. Não tem toalha, vamos arranjar uma toalha para ti, toma aí. Te enxuga aí, cara, toma um banho. Escova o teu dente aí, camarada, porque tá horrível. Dê uma calça jeans para ele, tu usa essa calça jeans aí, querido. Camisa, pega uma camisa para ti, bota essa camisa. Dê uma camisa pro camarada, queridos. Ah, pastor é vagabundo. Nada disso, queridos. Ah, não merece, nem você merece. Nem eu mereço. Dê uma calça limpa, dê uma camisa para o camarada, dê uma sandália para ele. Penteou o cabelo daquele indivíduo. Penteou o cabelo daquele indivíduo. E o que aconteceu? Quando a turma volta, lá no versículo 15, quando a turma volta, eles encontram quem? O ex-endemoniado sentado em perfeito juízo, vestido e ouvindo a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, queridos. Isso é o evangelho, queridos. Ah, pastor, eu ia até dar, pastor, um relógio, mas ele ia trocar por droga. Cara, ninguém está falando em relógio, cara. Estou falando da calça para o indivíduo vestir, uma camisa para ele. Pentear o cabelo, dar dignidade humana para esse cara, rapaz. Dignidade humana. Jesus talvez tenha alimentado aquele camarada, estava com fome. Alimentou ele, deu roupa, deu camisa, tornou ele gente, colocou ele do lado dele ali. Isso é cristianismo, queridos. Isso é amor pelo próximo. Esse papo do cara vir na igreja e dizer: eu quero meu propósito, eu quero meu milhão. Ele vai para o inferno com milhão, com tudo, com Ferrari, com tudo, querido. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como se fosse você mesmo. E a gente começa a querer mudar as coisas. Não, primeiro eu, depois ele. Não funciona, queridos. Posso até estar me enganando, mas enganar o Senhor jamais. Jesus deu dignidade de vida para aquele homem. Dignidade de vida para aquele homem, queridos. E o povo, olha o que o povo fez, queridos. O povo que tinha tanto problema com aquele homem, sabe o que eles disseram? Descobrimos que o nosso problema não é esse cara. O problema é esse outro que chegou aí, que expulsou o demônio dele, matou 2.000 porcos nossos. O prejuízo está aí, grande. E aí o povo se reuniu e disseram para Jesus: olha, cai fora porque tu está dando prejuízo aqui. Tu foi mexer com o endemoniado, agora complicou, foi mais a situação. E Jesus observa que o povo é duro de coração, queridos. Muitas vezes você pega, você quer o bem do teu próximo, você ajuda ele, arruma ele, dá um grau, resolve a situação dele, mas ele acha que aquilo ali foi ruim para a vida dele. O povo de Israel, ele reclamava no deserto. O Senhor tirou aquele povo com braço forte, com coluna de fogo, nuvem de fumaça. Abriu uma vermelha, aquele povo viu os milagres do Senhor face a face, e o povo reclamava dia e noite. Precisamos aprender a não murmurar, queridos, do Senhor. Muitas vezes nossas vidas são atrapalhadas, e muito porque nós murmuramos. Murmuramos demais, nunca está bom para a gente, sempre tem algo errado. Se chove, você reclama que choveu. Se fez sol, você reclama que fez sol. E você reclama de tudo, como se o mundo tivesse sujeito a você. O mundo não te deve nada, querido. Absolutamente nada, aprenda isso. O povo não foi digno do Senhor.
Então Jesus, ele se retira daquele local, ele coloca o pé no barco, e quando ele coloca o pé no barco, o ex-endemoniado vem na cola dele e segura nas vestes dele, diz: eu vou com o senhor. Ele diz: comigo não, você vai ficar aqui nesse local, e vai pregar para esse povo. É muita loucura, querido. Se você analisar, é muita neura. Você vai pregar para esse povo. Talvez o endemoniado tenha chegado no ouvido de Jesus e disse: mestre, eu não tenho nem o primeiro grau, Senhor. Não sei nem se existe um curso aí para a gente começar a pregar nesse local. Se fosse um de nós, ele dizia: mestre, dá para comprar uma caixa de som, de preferência que tenha liga de titânio, e que ela seja de 2.000 watts e um chure, para a gente começar a anunciar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai arrebentar. Se der para comprar uma guitarra elétrica, a gente vai ganhar esse povo, mestre. Jesus vai olhar lá no olho daquele ex-endemoniado, no gadareno, e vai dizer: prega o evangelho. Prega o evangelho. Fala o que, mestre? Fala aquilo que Deus tem feito na tua vida. Glória a Deus. Fala aquilo que Deus tem feito na tua vida. Tu não precisa de curso de teologia, tu não precisa dar salto, tu não precisa quebrar banco de igreja, pular, cuspir fogo, dar canelada em banco e devendo o povo todo da rua. Não. Tu precisa dar um bom testemunho e diz que o que o Senhor fez na tua vida. É isso que Deus quer, queridos. Nós é que complicamos a situação. Nós é que complicamos. Queremos coisa que nós não podemos carregar. Simples assim. E o que a Bíblia diz? Que aquele endemoniado saiu pelas 10 cidades de Gadara, pregando o quê? O evangelho, e contando aquilo que o Senhor fez na vida dele. Dê glória a Deus, queridos. Isso é o que o Senhor quer que você faça, querido. Você não precisa ir em Gadara, nem correr Manaus todo. Você só precisa conversar com o teu vizinho. Você só precisa encontrar uma pessoa que o Senhor tem colocado no teu caminho, que muitas vezes tem se acovardado de chegar até ela. Ah, eu não sei pregar, não sei falar. Será que o gadareno era mais inteligente do que você? Com todo o recurso de tecnologia que você tem hoje, será que o gadareno era mais inteligente? O gadareno vai pregar, querido. Talvez ele volte para casa. E caminhando de longe, quem sabe a esposa dele não vê ele se aproximando. Talvez ela corre, recolhe todos os meninos, bota tudo no canto, fecha o quarto, ele está chegando. E ele chega, abre a porta e diz: olha, eu sou um outro cara, estou transformado. Conheci um camarada lá na praia, um homem que mudou minha vida. E ele vai começar a contar a história dele, queridos. É isso que o Senhor quer, queridos. Ele não está buscando teólogos. Ele não está buscando um camarada que fica discutindo 24 horas na internet, mandando mensagem, discutindo se Deus pode ou não carregar uma pedra. Ele não quer saber disso, cara. Deus, Ele quer que tu olhe para o teu irmão e abrace ele. E ame ele, só isso e mais nada. Isso é levar o evangelho todo ao homem todo. Se você fizer isso, você já fez muito, querido. Pensa nisso. A gente poderia se alargar aqui, alongar pela noite toda, mas vamos ficando por aqui. Mas medite firme. Primeiro o Senhor, depois o teu irmão. Aí sim é que você vai pensar em você. Funciona assim. A matemática de Deus, ela é assim. Porque diz o Senhor: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus.